TV Comunitária do Rio de Janeiro, nosso núcleo sindical, que tem hoje o prazer a renovada satisfação de ter conosco hoje Abílio Tozini. Nós transmitimos também online tvcomunitaria.rio. E, sobretudo, agradecemos também, além do Abílio, por estar aqui conosco num dia enxuvarado, em que cai pancadas fortíssimas. Mas o Abílio Tozini, entre outras coisas, ele é sindicalista, foi funcionário da Petrobras, técnico superior, ele trabalhava também na área de informática e ele tem mestrado em física. Abílio Tozini, você teve o desplante de me perguntar quando você chegou aqui, o que a gente vai falar, como se você precisasse de a gente ficar estudando, você é uma nega rincha. Primeiro de tudo, as duas mãos aqui, ó. Boa tarde, Francisco Soriano. E não vamos soltar, boa tarde, ouvintes. E não vamos soltar mais nossas TV mãos. Comunitária Rio de Janeiro. Então, Abílio, você agora tem um tema que você não vai escapar de meio ambiente. INPE. Não tem como não falar do meio ambiente sempre, porque estamos inseridos no meio ambiente. Então, eu vou começar definindo o que é um ser humano. O ser humano, ele é composto de duas partes, da pele para dentro e da pele para fora. Da pele para dentro é o chamado corpo, da pele para fora é o todo onde nós estamos inseridos. Mas antes de falar de meio ambiente, Soriano, quero falar de um momento da história que nós estamos vivendo. Aqui no Brasil, e na realidade é uma história que está sendo vivida em outros povos, por outros chamados países, que é um modelo de sociedade de fragmentação das estruturas, fragmentação de todos os órgãos, das instituições, para transformar tudo em pó, em nada. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos colocado lá na cadeira de presidente da República, que eu não reconheço como presidente da República, posso até explicar por quê, um cidadão que nega a ciência. Um cidadão que quer que as instituições brasileiras mintam para o povo, mintam para os países que eventualmente têm interesse em preservar o meio ambiente brasileiro, para continuar recebendo, por exemplo, dinheiro que vem da Alemanha, da Noruega, os países europeus, não porque eles são bonzinhos, porque os eleitores lá da Alemanha, da Noruega, dos países da Europa, da chamada União Europeia, exigem que tenha esse programa de preservação do meio ambiente. Porque lá eles já se conscientizaram que se não preservar o meio ambiente, não tem futuro para a espécie humana. Para as baratas, ratazanas degeneradas por radiações de bombas atômicas, até pode sobreviverem. Mas os chamados mamíferos mais evoluídos, como se consideram os seres humanos, não existirão se não se preservar o meio ambiente. Por exemplo, a floresta amazônica, que o elemento que está lá colocado na cadeira de presidente da República, queria que o INPE, os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mentissem para enganar o povo e enganar a opinião pública internacional, que está sendo devastada em ritmo acelerado por pessoas gananciosas, porque a floresta pode gerar, sim, sustentabilidade, pode gerar maneiras de vida sem ser destruída. Então, eu queria que mentisse para dizer que a floresta amazônica estava intacta, preservada. Como disse ele lá numa viagem que ele fez lá para encontrar os países de um determinado fórum, o Brasil investe muito em meio ambiente, investe em destruir o meio ambiente. E por que a floresta amazônica precisa ser preservada, Francisco Soriano? Porque aquela gigantesca quantidade de árvores enormes retiram água da terra, a água da terra, jogam para a atmosfera e formam umas nuvens de vapor, água no estado de vapor, toneladas e toneladas de água. Os ventos sopram essas toneladas de água numa coisa que os cientistas do INPE batizaram de rios voadores, espectadores da TV comunitária. Esses rios voadores vagueiam pelo continente da América do Sul, vai chover lá no noroeste do Paraná, no Mato Grosso, no estado de São Paulo, sul de Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, e dá
toda a fertilidade para, com a chuva, a bênção que cai do céu. Você falou das chuvas, toda vez que chove eu fico radiante, eu fico imaginando as plantas crescendo, abastecendo os frutos que vão alimentar os pássaros, vão alimentar nós. Então, sem chuva não tem vida. E sem floresta amazônica, a região que nós estamos, a região parte do centro-oeste, do sudeste e da região sul, vai virar terra árida, porque nós estamos na faixa chamada subtropical. Nas faixas subtropicais, você vai lá na África, tem deserto do Kalahari, num subtrópico, no outro tem o deserto do Saara, aqui numa parte da América do Sul tem o deserto do Atacama, e nós estamos numa faixa que, se não fossem os rios voadores, que vêm toneladas e toneladas de vapor de água produzidos pelas árvores da floresta amazônica, nós estaríamos aqui num local que seria para clima mais para desértico do que para floresta tropical temperada, que nós éramos Mata Atlântica, né? Então, Soriano, hoje nós temos que parar para pensar. Você, telespectador da TV Comunitária Rio de Janeiro, eu não sei se o seu pensamento é considerado de direita, de esquerda, de centro, se você não gosta de ser classificado, mas você tem que parar para pensar. Se não preservarmos o meio ambiente, não tem futuro para a espécie humana. E negar a ciência, querer que os cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com quem eu tenho um tênue laço, mas eu tenho. Quando eu terminei a minha faculdade de Engenharia Química na Universidade Federal do Paraná, o sonho era estudar cosmologia relativística, termodinâmica do cosmos, um modelo do cosmos para entender o universo. E eu saí pesquisando onde tinha no Brasil esse tipo de estudo. Descobri que tinha potencial de estudar o céu, a estratosfera, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no Rio de Janeiro, na Universidade Federal de São Carlos, na Unicamp e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E eu passei nessas 4 lugares e escolhi vir para o Rio de Janeiro porque era o que mais me aproximava para aprender cosmologia relativística. Tive a honra de ser orientador do professor Mário Novello, que vai fazer umas palestras agora, se eu não me engano, dia 29 de agosto, no Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, que também é uma das instituições ameaçadas por esse nefasto ser, símbolo da ignorância, que ocupou a cadeira de presidente da República. O horário dessa... Eu posso passar depois, você passa para os ouvintes de cabeça, eu não tenho. É um evento de 2 dias. 2 dias que vão conversar lá sobre ciência e filosofia. A importância dessas 2 correntes de conhecimento para a estruturação da humanidade. Então, Soriano, diz lá o primeiro livro da Bíblia que Deus criou. Jesus é a mesma coisa que Deus, criou o todo. Estando pronto o todo, colocou o homem, colocou a mulher, para viver num paraíso, onde tinham de tudo. Adão e Eva, representando lá a humanidade, comeram do fruto da árvore da sabedoria, que Deus falou, não comam porque isso é perigoso. Eles desafiaram e comeram, e aprenderam a ter sabedoria. A sabedoria deveria levar o ser humano a distinguir entre o bem e o mal. Não é um modelo dualista, não. É o que é o bem? O bem é o que faz bem para mim e faz bem para qualquer outra pessoa e faz bem para o meio ambiente. O que é o mal? É o que faz mal para mim, faz mal para qualquer outra pessoa e faz mal para o meio ambiente. Mas o ser humano, de posse do conhecimento, Francisco Soriano, passou a usar esse conhecimento primeiro para fazer armas, para dominar um ou outro. Tascar um pedaço de osso que ele aprendeu que podia ser uma arma, como mostra lá no início daquele filme Odisseia no espaço, descobriu a arma. Depois descobriu o fogo, e criou as naves espaciais, e criou as armas, descobriu a pólvora, e usa para quê? Para matar, dominar. Então, quando o ser humano come do fruto da sabedoria, ao invés de usar a sabedoria para compreender a similaridade entre todos nós, pegando aquela frase de Jesus Cristo, ama ao próximo como a ti mesmo, ou seja, eu estou olhando para você,
Eu tenho que olhar para você como se estivesse olhando para um espelho. Sair desse corpo, entrar no seu e me ver. Da mesma forma que eu vejo você. Eu não posso agredir em você o que eu não quero que você agrida em mim. E a mesma coisa formulou uma Mohandas Karamchand Gandhi, chamado Gandhi, de uma forma mais simples. Ele formulou uma frase que o Chico Alencar cita sempre: seja no mundo a felicidade que você quer que o mundo seja para você. Então, o ser humano, Francisco Soriano, usa o conhecimento para dominar, destruir. Nós tivemos ao longo da história da humanidade povos que se tornaram hegemônicos. Até uma certa época, os egípcios foram hegemônicos naquela região lá do mundo antigo. Tanto é que escravizaram o povo hebreu. Depois, teve uma época que a Mesopotâmia, Alexandre o Grande, foi hegemônico. Se bem que diziam que ele era um governante até bom para o povo dele, né? Babilônia. O Império da Babilônia. Depois, mais para mais recente, teve o Napoleão, os imperadores romanos, Nero, o que tocou fogo em Roma. Calígula. Que foi Calígula que nomeou um cavalo senador, né? Bom, agora tem certas pessoas que querem nomear filhos. Mas mas veja, não vou interromper, deixa eu terminar, só concluir essa parte da história. Depois a gente da história geral. Depois foi para Napoleão, o Hitler, todos esses impérios que pensavam que podiam dominar o mundo, escravizar os outros povos, caíram. Agora, depois vieram os ingleses que foram lá e dividiram o que era a península da Índia, tá? Uma grande península continental, continente onde está a Índia. Hoje está a Índia e Paquistão, e de um lado o outro país, que era o Paquistão Oriental Ocidental, mudaram até o nome. Mas quem pegou uma régua e dividiu, no meio ficou a Índia e dos lados o Paquistão, na Índia ficam os hindus e os muçulmanos migram, foi o Winston Churchill. O Winston Churchill é considerado um grande estadista. Mas na hora que ele fez a divisão, ele deixou a Caxemira de fora. Porque a Caxemira, debaixo do seu subsolo, são riquezas minerais e petróleo. E os ingleses já estavam de olho lá. Deixaram a Caxemira, que fica separada entre a Índia pelo Paquistão, ali no meio, e a Índia controla, porque a Índia continuou dócil eles sabiam que ia continuar dócil à chamada comunidade da Inglaterra, Commonwealth. E o Paquistão, eles já sabiam... Onde o sol nunca se punha. E eles sabiam que, exatamente, que eles dominavam a volta do planeta todo. E eles já sabiam que os povos da religião ligada a Maomé iriam se tornar hostis a eles. Nisso eles foram muito estratégicos. Então deixaram esse continente rico lá na mão dos hindus. E hoje está ameaçando lá uma guerra atômica entre Índia e Paquistão por conta dessas réguas que o Winston Churchill traçou. E não sei se vocês sabem, telespectadores da TV comunitária, que a maior mortandade de seres humanos em guerra, em uma única guerra, não foi na Segunda Guerra Mundial. Foi na Guerra da Secessão da Índia nos dois Paquistãos. Os dois Paquistãos. Porque os hindus e os muçulmanos começaram a se matar em massa. Isso está escrito num livro, escrito por uma inglesa, sobre a secessão da Índia. É um dos livros que fala sobre o Gandhi. Nesta Noite a Liberdade. Eu quero uma parte. Eu não lembro do nome da autora desse livro, mas é um livro que vale a pena ler. Porque conta como é que foi a secessão da Índia e a mortandade que aconteceu ali pela disputa de poder, de hegemonia. Primeiro, a Índia já era uma sociedade, ainda é, onde tem uma parcela da população, a maior parte, que é considerado os intocáveis. Não é que eles são intocáveis porque eles são nobres, estão lá num pedestal, não. Eles são intocáveis que quem toca nele fica impuro. Sabe? O povo que vive à margem daquele país que tem quase 1 bilhão de seres humanos. Agora, meu à parte. Abílio, você falou de uma coisa sensacional que é preciso nós todos refletir, você que nos acompanha. O Jango não reagiu ao golpe
porque ele sabia, e seu Estado-Maior, seus ali consultores, que os planos de Washington era dividir, como o Winston Churchill fez na Índia, aqui o Brasil em vários Brasis. A gente está vendo essa história se repetir. Como os americanos fizeram, o Vietnã era um só. Eles fizeram 2 Vietnãs para enfraquecer. As Coreias fizeram 2 Coreias. Esse risco que o companheiro Abílio aqui cita, nós corremos hoje. Eu peço a ele até para discorrer sobre isso. A gente está vendo um presidente deslocado, e a parte que eu pedia antes ao companheiro era o seguinte: ciência. Eu acho que nem na ciência esse psicopata se baseia, porque ele afirma e deu uma condecoração maior do Brasil ao Olavo de Carvalho, que diz que a Terra não é redonda, a Terra é plana. Então eu queria, Abílio, que você fizesse algumas considerações em cima disso, dos riscos que o Brasil tem hoje com relação a ficar dividido em Brasnor, Brasul, Brasleste, Brasoeste, porque um país de dimensões continentais não é aceito por Washington, porque isso significa um Brasil em terras contínuas maior do que os Estados Unidos, população também entre as maiores do mundo, as 10 maiores do mundo, e todas as riquezas que o companheiro citou aqui, que a Caxemira tem, o Brasil tem, o Nióbio e tudo mais. Até que ponto, então, companheiro Abílio, a gente tem que botar nossas barbas de molho, estudando aí como é que foi constituído o Paquistão, a Caxemira e a Índia, as 2 Coreias, os 2 Vietnames, se isso também eles não querem aplicar aqui no Brasil. Quero, Soriano, mas antes disso eu quero mostrar o livro aqui, ó. Esta Noite é a Liberdade. É o livro escrito por, na realidade tem 2 autores. Vou ler aqui o nome dos autores, ó. Esta Noite é a Liberdade é Dominique Lapierre e Larry Collins. São autores ingleses, por sinal. Soriano, essa questão do dividir para dominar e se apoderar das riquezas. O chamado Estados Unidos da América da Morte começou a fazer uns ensaios utilizando as chamadas redes sociais. Primeiro fizeram, se não me falha a sequência histórica, o povo do Paraguai. Primeiro eles publicam um escândalo. O presidente do Paraguai era de origem religiosa, ele era um bispo. Aí publicaram um escândalo que ele tinha amante e colocaram o povo do Paraguai, através das redes sociais, nas ruas para exigir a queda do presidente do Paraguai. E lá teve um golpe dado pelo Legislativo com apoio do Judiciário. Deu certo. Depois eles foram, se eu não me engano, lá para Líbia, insuflar lá para derrubar o chamado que eles tinham armas atômicas, armas de destruição em massa. E quando prenderam o Gaddafi, Saddam Hussein, resultado, não tinha nada. Mas é a Líbia, do Anwar Gaddafi isso, estava destruída. Depois inventaram uma tal Primavera Árabe no Egito. O Egito, apesar de ser um país daquela região dos países islâmicos, tinha uma relação muito forte com o Ocidente e uma atividade turística intensa, que era a principal atividade econômica do Egito. Transformaram aquele país num país em guerra, matando-se uns aos outros, afugentaram os turistas. Hoje o Egito é um país em decadência. Depois foram lá para a Síria, para derrubar o outro cara lá, que eu esqueço o nome. Foram influenciar o Brexit para fazer a Inglaterra sair da União Europeia. Por que os Estados Unidos tinham interesse em tirar a Inglaterra da União Europeia? Para enfraquecer a União Europeia. E depois influenciaram, de alguma forma, a eleição daquele elemento que está lá nos Estados Unidos, que pode apertar os botões das bombas atômicas a qualquer momento. O Donald Trump se tornou milionário com cassinos. A Torre Tower Trump é resultado de jogatina. Jogatina é um tipo de atividade humana que querem implantar aqui no Brasil com a legalização, não dos cassinos clássicos, dos cassinos eletrônicos, para poder lavar dinheiro.
Eu moro ali na Lauro Miller, onde teve na rua Lauro Miller número 1, o Bingo Botafogo. Eles declaravam, Soriano, 1,5 milhão de movimento por dia. Eles abriam às 6 da manhã e fechavam às 5h59 da manhã, porque tem que fechar 1 minuto. E ficavam rodando as máquinas de videobingo. Para simular que tinha jogadores lá dentro, davam um café da manhã, almoço, jantar para levar os velhinhos aposentados lá para dentro, que acabavam tirando o dinheiro dos aposentados, mas isso não dava um movimento. As máquinas de videobingo são eletrônicas, elas geram jogadas, geram ganhadores, geram entrada de receita e geram prêmios e geram dinheiro. Desses 1,5 milhão por dia, entregavam 300 mil de impostos para a Rosinha Garotinho, que era a governadora do estado. Uma parte para o César Maia, que era o prefeito, que dava as licenças para funcionar essas máquinas sujas de lavar dinheiro no Rio de Janeiro. E declaravam que davam 200 mil de prêmio, que era entre pessoas que eles arranjavam para ir lá receber o senhor e depois voltava para eles. E saíam com 1 milhão lavado por dia. Nossa. 1 milhão lavado por dia. E nós temos... De onde vem esse 1 milhão? Vem do tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos, tráfico de pessoas, tráfico de animais, tráfico de influência, corrupção, obras superfaturadas, lavagem de dinheiro. Então, Soriano, a gente estava falando aqui da poluição. Aqui no Brasil, eles querem o nióbio, querem o petróleo, a Petrobras, eles querem a floresta amazônica, eles querem as águas dos aquíferos. Nós temos 2 grandes aquíferos. A água que está naquela floresta amazônica, na superfície embaixo, é uma quantidade de água potável gigantesca. E o aquífero Guarani, que pega parte do estado de São Paulo, parte do estado do Paraná, é um aquífero gigantesco. Eles querem mais, Soriano, eles querem a nós como mão de obra escrava, por isso acabando com a legislação trabalhista. Isso que eles estão votando essa semana lá, desburocratiza, como é que é o nome? Inventa uns nomes bonitos. É para que vai fazer o trabalhador trabalhar 7 domingos seguidos, perde até o descanso semanal remunerado, até o descanso bíblico, descansar no 7º dia, eles querem tirar dos seres humanos aqui no Brasil, para trabalhar para eles com mão de obra escrava, com a legislação trabalhista flexibilizada, precarizada. E eles não se contentam, eles querem mais, Soriano. Você trabalhou a vida inteira, recolheu para o INSS, recolheu para o Fundo de Pensão Petros, você tem um tanto poupado lá. Eles querem isso para colocar nos bancos dele. Se você deixar o seu dinheiro aplicado na poupança, é 0,5% por mês. E o que fazer? Se você usar R$1 do cheque especial do banco, você paga 14% por mês de juros. O Brasil hoje está dominado por um sistema financeiro que rouba o dinheiro do povo. Mais da metade de todo o produto interno bruto brasileiro é para pagar dívida para banqueiros. Povo brasileiro. Mas, Abílio, eu já estou com ódio deles. Agora, dê uma fórmula aí para a gente barrar isso. A fórmula está no coração e na mente das pessoas. Se você quiser ser digno, você vai sobreviver trabalhando com dignidade. Se você se espelhar no que a Rede Globo de televisão mostra, daqueles modelos de sociedade, de consumo, de luxúria, você vai querer ganhar muito dinheiro. Se você aprender um modo de vista minimalista, simplório, com dignidade, você vai se libertar dos grilhões do consumo. E nós vamos ter uma sociedade melhor, com maior divisão de bens. E divisão das riquezas não é socialismo, Soriano. Divisão das riquezas é o ensinamento de Jesus Cristo. O verbo que ele mais empregava era compartilhar, que o Gandhi fala. Não queira para si o que você não pode desejar também para o outro. O que você quer para si e pode também desejar para o outro é um direito. O que você quer para si e não pode estender para todos os outros é um privilégio. Então temos que acabar com os privilégios. Agora, povo, eles dizem que eles querem acabar com fazer a tal reforma da Previdência para acabar com o privilégio. Mas não é não. Só estão tirando do trabalhador seletista, o trabalhador assalariado, que agora nem carteira assinada mais vai ter. É desses que eles estão roubando. São ladrões, vendilhões da pátria, entregando as nossas riquezas. Querem escravizar o povo a favor de quem? Dos banqueiros internacionais.
Maravilha, Abílio. Você me ensinou o seguinte: quem faz a lei é a luta. Então nós vamos fazer a lei por estarmos lutando por um mundo diferente. Mas para isso, E é possível. sozinhos não faremos nada, E é Soriano. possível. Tem que destravar o coração, destravar a mente. E se eu não tiver o amor ao próximo no centro de tudo que eu fizer, nada vale a pena. Só o amor constrói para a eternidade. É. Então, tá bom, TV meus Comunitária, Canal 6 da NET, apresentou aqui o nosso núcleo sindical, com a presença do irmão companheiro Abílio Tozini. E você pode nos assistir também, tvcomunitaria.rio. Muito obrigado.